Vou tomar água aqui. Olá, bom dia aos amigos da TV 247, começando mais um Bom Dia, nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020, com meu querido amigo Brian Mier, correspondente do Brasil Wire. Bom dia, Brian, tudo bem? Bom dia, Leo, beleza? Tudo ótimo, Brian. Já virou tradição, é muito bom ter você aqui no Bom Dia 247. Você sabe que no último Bom Dia com você foi um dos vídeos de maior audiência da história da TV 247. 500 mil visualizações, né? Viralizou. Evidentemente, a gente falava sobre o conflito Irã-Estados Unidos. Você ficou surpreso, Brian, com o alcance daquele vídeo? Eu fiquei surpresa. Eu achei que a conversa era acima do médio para a gente, né? Eu gostei muito da conversa, mas eu acho que também era porque era a primeira transmissão de 247 depois do assassinato. Não foi? Por causa disso que também era um momento importante. Na verdade, Brian, o que acontece é o seguinte, existe agora no YouTube uma aba de últimas notícias, né? E o que acontece? Quando as pessoas estão buscando muito por um determinado assunto, e a gente está comentando ao vivo, então coincidiu de muita gente estar buscando o tema da guerra, né? A gente estava ao vivo e aí esse vídeo evidentemente se tornou viral e muita gente se inscreveu no canal, foi muito importante. Eu até aproveito para pedir para que as pessoas se inscrevam, compartilhem o vídeo, para que a gente possa chegar aos 500 mil inscritos aqui, Brian. Estamos perto de fazer a festa dos 500 mil também, né? Já estamos com quase 495 mil inscritos. E você está tirando uns dias aí de folga? Como é que você está? Está na praia? Está em Big Beach, é isso? Isso, eu estou no Big Beach, Praia Grande, passando alguns dias com a família. Eu gosto, né? Tipo, tem praias mais bonitas no Brasil? Tem, com certeza. Mas eu gosto do vibe daqui. É muita gente curtindo a praia, muitas famílias. Eu gosto. Que bom, Brian. E você sabe que os Estados Unidos soltaram um alerta, né, para que os cidadãos americanos tenham cuidado no Brasil, que agora vocês podem ser um alvo, né, Brian? Por causa disso que eu gosto minha camiseta que diz Irlanda, descendente de irlandês. Irlanda. Ou então você fala assim, não sou gringo, né? Não sou gringo, uma coisa desse tipo. O Brian... Eu começo a usar bombacha e anda com cimarrão na rua. Exatamente. Você vai ficar com cara de gaúcho. A gente vai falar, evidentemente, sobre a nova etapa do conflito Irã-Estados Unidos, que é uma espécie de guerra psicológica, né? Os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá acusando o Irã de terem derrubado um avião com iranianos, né? O que é uma coisa meio ilógica. A gente também vai falar sobre uma decisão do Congresso americano que proíbe o Trump de ir para a guerra sem autorização parlamentar. E outros temas muito interessantes que o Brian traz para a gente é o avanço do sionismo cristão. É uma coisa estranha, a gente não sabia que existia, mas existe o sionismo cristão também. Além disso, tem uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando que os americanos se sentem agora mais inseguros depois que Donald Trump assassinou o Qassem Soleimani. Mas antes, Brian, eu preciso trazer algumas notícias do dia. Olha só, manchete do Valor Econômico me parece a notícia mais importante do dia de hoje. O Brasil vendeu 37 bilhões de dólares das suas reservas internacionais. Eu te pergunto, Brian, você chegou ao Brasil em que ano? 1991. Então você pegou todo o governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 94. De fato, Leo, deu um pulo fora de 95 até fim de 99. Então eu perdi quase 5 anos do FHC, mas eu peguei um pedaço dele. Mas você pegou a segunda etapa do governo Fernando Henrique, quando o Brasil vai 3 vezes ao Fundo Monetário Internacional. Você se lembra do que eram essas crises cambiais no Brasil? Eu lembro, no momento parece que tinha $1 bilhão por hora saindo do país. Exatamente, foi no final de 98, começo de 99, fuga de capitais brutal, né? O governo Fernando Henrique entrando em colapso absoluto, dizia que não iria desvalorizar o real e desvalorizou brutalmente em fevereiro de 1999. Aí o Brasil vai para o FMI. E é interessante que o Brasil sai dessa situação de fragilidade cambial, Brian, quando o governo Lula começa a acumular reservas internacionais.
Então, o Brasil vai de quase zero a 350, 370 bilhões de dólares. Parece que foi 49 que tinha quando o Lula assumiu. Exatamente. Exatamente. Dava para muito pouco tempo de importação. E agora o Bolsonaro começa a queimar as reservas internacionais. O que eu acho interessante, Leo, é que é tanto pessoa, e o Globo espalha essa mentira também. Quando o Temer assumiu, tanta pessoa falando que o PT quebrou o país, o governo estava sem dinheiro, era necessário massacrar gastos para educação e saúde, porque o Brasil não tinha dinheiro. E a mídia internacional repetiu essa mentira. Eu estava numa entrevista da TV da França uma vez, e tinha uma economista neoliberal estadunidense repetindo essa mentira. E eu falei para ele, e as reservas cambiais de 370 bilhões, as reservas nacionais de 1 trilhão de reais, os 270 bilhões de dólares que o Brasil, na época do PT, emprestou para o governo dos Estados Unidos com juros. Então, o Brasil nunca faliu, nunca estava sem dinheiro. O Temer mentiu para o povo para justificar os cortes de austeridade profundo, para repassar esse dinheiro do povo para os ricos. Agora, Bolsonaro está queimando dinheiro. O dinheiro petista que ele está queimando, né? Exatamente, Bolsonaro queimando as reservas que Lula e Dilma acumularam. Mas, Brian, como a gente tem muitos temas para comentar, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso logo depois do Bom Dia. Já separei aqui a manchete do Valor, já separei vários gráficos para desmontar de vez essa baboseira de que o PT quebrou o Brasil, né? Olha só, a gente vai falar mais adiante sobre o sionismo cristão, que é um tema que você separou. Olha a manchete do Estado de São Paulo aqui, Brian. Bolsonaro quer dar subsídio para a luz de templos religiosos. Você sabe que igreja no Brasil já não paga imposto, né? Agora o Bolsonaro quer que não pague a conta de luz também, né? Olha que coisa mais maluca. E a conta vai aumentar para o resto dos cidadãos para cobrir, né? Exatamente. Você viu um vídeo do Edir Macedo ontem dizendo que o Espírito Santo quer que você ponha a mão no bolso e pague, né? Pague a igreja. Foi mais ou menos isso que circulou ontem. Ou seja, um sermão normal dele. Faz 30 anos que ele está falando essas bobagens. Um sermão normal. Tem pastores nos Estados Unidos que são assim também, Brian? Que assaltam os fiéis? Leo, essa é uma coisa que começou nos Estados Unidos. A chegada dessas igrejas de prosperidade no Brasil representa um tipo de imperialismo do Estado integral estadunidense no Brasil. Não é à toa que os evangélicos, a maioria das igrejas grandes neopentecostalismo é dos Estados Unidos, né? Agora, a maioria das igrejas grandes neopentecostal aqui no Brasil são da ultradireita. Por quê? Por causa dos Estados Unidos. A Assembleia de Deus é dos Estados Unidos. E os Rockefellers doou dinheiro para o Universal quando ele estava começando a pegar, na década de 1980 também. O Emer Macedo é um enorme admirador dos Rockefellers. Olha que interessante, mas essa é uma história pouco conhecida, pouco contada, né? Valeria a pena um dia investigar a fundo a força da influência dos Estados Unidos no avanço do neopentecostalismo, né? Leo, deixa eu só falar uma coisa. Durante a ditadura militar no Guatemala, as agências de inteligência estadunidenses fez um tipo de campanha para converter os militares às religiões evangélicas. E até o fim da ditadura, 95% do exército guatemalteco virou evangélico. Foi uma obra estratégica do governo dos Estados Unidos. E as igrejas neopentecostais, eles acreditam que a pessoa tem uma relação individual com Deus, ou seja, você chega no céu sem ajudando os outros seres humanos. Enquanto a Igreja Católica tem uma questão de é difícil para o rico entrar no reino do céu, precisa ajudar os pobres, precisa trabalhar com os pobres. As igrejas de prosperidade neopentecostal culpam o pobre pela sua pobreza. E isso ajuda o projeto internacional imperialista capitalista. Muito interessante, Brian. Por isso que é tão interessante também ver o filme Dois Papas, né?
que trata de como a teologia da libertação foi sufocada na América do Sul pelo Ratzinger. Vamos lá, a Marluce dizendo... Eu fecho a cortina aqui, tem um sol forte entrando de repente aqui no... Big Beach é quente, viu, Brian? Vai lá, fecha a cortina. Quente demais. A Marluce está dizendo, bom dia, Léo, Brian e comunidade, né? E Kratos dizendo, bom, agora tem esse maldito sionismo cristão. O perfil Ressignificando fala, bom dia, Tuxo, Brian, buscando pelo terrorista do Porta dos Fundos no site da Interpol. Não achei nada, será mesmo que ele foi denunciado? Como poderíamos conferir isso? Não, na verdade, o governo brasileiro já decidiu que não vai pedir a extradição do terrorista que está na Rússia, né, que é o Fauzi, que jogou bomba lá no Porta dos Fundos. Vamos lá. Passando pela manchete da Folha de São Paulo, está aqui, Brian, que é o tema principal de hoje, que é essa nova etapa do conflito que fala, segundo o Canadá, Reino Unido, míssil do Irã abateu avião, né? Vamos falar bastante sobre isso, deixa eu só passar antes pelo comentário aqui do Esdras, dizendo, a Assembleia de Deus Brasileira é pentecostal clássica e não neopentecostal. Veio da Suécia e não tem relação com Assembly of God americana, apesar de ter o mesmo nome. Está aqui trazendo o Esdras. Mas, Brian, vamos lá, falar sobre essa questão do Irã. Você acha que... Deixa eu falar uma coisa. Eu ouvi outra história sobre a Assembleia de Deus. Então, eu vou precisar verificar isso depois, porque eu tenho amigos da Assembleia nos Estados Unidos que me falam outra coisa, que é a Assembleia daqui é vinculada com a Assembleia dos Estados Unidos. Ok. É um assunto para a gente investigar, aprofundar. Quando a gente for falar do sionismo cristão, a gente retoma isso. Eu vou te pedir só para fazer um primeiro comentário sobre o fato de Canadá e Reino Unido estarem acusando o Irã, antes de qualquer investigação, de ter derrubado o avião. Ô, Brian, não seria mais correto, mais prudente esperar uma investigação oficial? Por que o Canadá e a Inglaterra agem dessa maneira? Porque é uma tática de operações psicológicas contra o Irã. Tipo, eu não acredito que o povo ainda acredita nessas bobagens. Quando a guerra estava para começar no Iraque, o Bush anunciou, com apoio do New York Times, com os governos alinhados, que Saddam estava matando seu próprio povo. Saddam estava matando, era necessário entrar em Iraque. Eu lembro até Bush pai falou esse tipo de coisa, durante a primeira guerra do Iraque. Precisamos fazer uma intervenção porque ele está massacrando o povo dele. Quando começou a guerra em Síria, Obama, Departamento do Estado, New York Times falou, o Assad é um monstro, ele está matando o próprio povo dele. Quando foi a intervenção, a invasão da Líbia, eu fiquei chocado. Minha mãe falou para mim, você não acha que a gente deve fazer uma coisa porque Gaddafi está matando o povo dele, o próprio povo dele? E minha mãe da esquerda, ela estava lendo o New York Times. Então, uma coisa que eles tentam fazer é depictar esses países inimigos geopolíticos dos Estados Unidos como um bando de animais que matou seu próprio povo. Então, eu duvido, eu tenho certeza que daqui a um ano vai sair os resultados da investigação e vai dizer que não foi Irã. E se você vai no Press TV, Leo, que é o serviço de notícias em inglês do governo iraniano, que é muito bom, de repente, né? Ele está explicando se fosse um míssil, né? Porque eles não falam que foi um foguete. Eles falam que foi, o New York Times fala que foi um míssil. Se foi um míssil, o avião iria cair na hora. Óbvio. Mas depois do que o avião foi atingido, ele voltou, estava voltando na direção do aeroporto e alguns minutos depois pegou fogo e caiu. Então, míssil é uma coisa muito grande. Né? Para dizer que foi um míssil, não sustenta esse argumento. Ok, a gente vai avançar muito bem. Muito interessante você dizer que, de fato, né, porque morreram nesse acidente mais de 130 iranianos. Eu vou trazer depois a relação das vítimas. Então seria assim, os iranianos são tão carniceiros, trapalhões, que disparam num avião repleto de iranianos. A Almeri dizendo, muito bom teu vídeo sobre a XP, Léo, continue fazendo esses vídeos. A Tush, não descuida de falar de economia. A guerra é importante, mas não é tudo. Almeri, assim que terminar o Bom Dia, vai terminar o Bom Dia, eu vou abrir uma outra transmissão para fazer um vídeo curto
sobre a questão das reservas internacionais. Já separei muito material para falar sobre isso logo na sequência. Vamos passar aqui sobre temas nacionais. Vamos lá. Está avançando a história do juiz de garantias, né, Brian? Que a Lava Jato é totalmente contrária ao juiz de garantias. E aqui, uma das pessoas que pode ter seus poderes limitados é o Marcelo Bretas, está dizendo aqui a Folha de São Paulo. Ou seja, agora as decisões do Marcelo Bretas teriam que passar por uma revisão de um juiz de garantias. Eu vou trazer também uma notícia econômica, Brian, e aí vou te passar para comentar, que é sobre a questão da indústria no Brasil. Queda muito acentuada no mês de novembro, ou seja, não há retomada. Foi um balde de água fria nos economistas que estavam aí eufóricos, né? E eu queria te trazer mais um dado que inclusive casa com o comentário da Almeri, que foi o vídeo que eu fiz sobre a XP. A XP demitiu a sua economista-chefe, a Zeina Latif, porque ela não queria entrar nesse oba-oba do mercado financeiro. Ela não queria entrar na euforia, ela queria ser realista. Então ela dizia que a economia brasileira não está bombando. O que fez a XP? Demitiu a economista. Por que isso é grave, Brian? Porque a XP controla o site Infomoney, que é um dos principais sites econômicos do país. Ou seja, a liberdade para dizer a verdade no Brasil, principalmente na questão econômica, não está muito ampla, não. Está cada vez mais limitada. Passo para você. Leo, você leu o livro Confissões de um Assassino Econômico? Muito interessante esse livro. Me lembro, não cheguei a ler, não, mas eu cheguei a folhear. Ele mostra que tem uma indústria inteira de economistas gerando previsões falsamente otimistas no terceiro mundo. Que essa é uma indústria. Ajuda a segurar empréstimos do FMI, do Banco Mundial, etc. Então, ela foi demitida porque ela não quis ser desonesto, né? Mas tem muito dinheiro para economistas desonestos. Eu lembro quando o golpe aconteceu em 2016, todo mundo estava dizendo, daqui a 3 meses a economia vai ficar em ordem de novo, vai começar a crescer de novo, porque tem um monte de economistas gerando previsões falsas. E lá se vão 4 anos, né, Brian? 4 anos que a gente não tem nada disso acontecendo. Vamos lá, outra notícia. Diga, Brian. Não, fala 4 anos perdidos. Exatamente. Vou trazer aqui, outra notícia da Folha de São Paulo, dizendo que expansão do Bolsa Família corre risco por falta de dinheiro. Ou seja, o Paulo Guedes não quer dar dinheiro para a expansão do Bolsa Família, só que tem um ponto. O Bolsa Família é um programa baratésimo, baratíssimo. É uma questão simples de escolha de prioridades. Não está faltando dinheiro para um monte de coisa. Não falta dinheiro para o cartão corporativo do Bolsonaro, não falta dinheiro para dar aumento para os militares, mas falta dinheiro para o Bolsa Família. Fala, Brian. Então, os próprios economistas neoliberais assumem e apoiam medidas como a Bolsa Família porque ele gera dinheiro para a economia, ele tem um efeito multiplicador. Se você coloca dinheiro nas mãos das pessoas mais pobres no país, esse dinheiro tem a tendência de ser gasto perto de onde aquela pessoa mora. E principalmente em cidades pequenas, nos interiores do Nordeste e em outras partes do país, já tem pesquisas que mostram, em cidade pequena, o dinheiro gasto num programa de bem-estar social como Bolsa Família tem um efeito multiplicador de 10. Para cada real gasto nesse interior, ele circula 10 vezes. Tipo, a pessoa gasta esse dinheiro no quitanga. O dono do quitanga gasta o dinheiro no bar. O dono do bar gasta o dinheiro domingo no churrasco. O açougue gasta o dinheiro no não sei onde, na igreja local. Esse dinheiro fica circulando. Então, a função do Bolsa Família é porque é inteligente que Lula fez, que ele injeta dinheiro na economia. Os ricos que recebem benefícios do Bolsonaro e Guedes, os milionários, né? Eles colocam o dinheiro deles em bancos estrangeiros. Lógico. O dinheiro nem fica gasto no Brasil. É muito é uma idiotice de Guedes. E até o próprio Milton Friedman, que é o pai do Chicago Boys, da Escola do Chicago de Economia, apoiou o sistema de bem-estar social. E não existe nada mais ineficiente para a economia, para um sistema econômico, do que a pobreza.
Por isso que é urgente tirar os pobres da pobreza dando dinheiro. Você pode simplesmente dar dinheiro que eles vão buscar saídas para sair da pobreza. Carlos Miranda está dizendo, os Estados Unidos vão intervir no Brasil, onde Bolsonaro também está matando o próprio povo. Ele está perguntando, aqui Bolsonaro mata o próprio povo. Quando é que os americanos vêm nos libertar, Brian? Só se Bernie Sanders ganha. Pode ser. Por isso que o Trump está atacando tanto o Bernie Sanders. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Ressignificando. Globo News agora dizendo que poupança vai render menos que inflação, sugerindo investimento na Bolsa de Valores. Olha, se a Globo News está sugerindo investimento na Bolsa de Valores, queridos, assistam o vídeo sobre a demissão da economista da XP. Né? A XP está louca para vender ação. Brian, olha, muito interessante. Eles querem botar os pobres na Bolsa de Valores. Né? Saíram 45 bilhões de dólares do Brasil no ano passado. Essa bolha financeira ela está prestes a explodir a qualquer momento, mas eles querem botar os trouxas, né, nessa história, os patos. Aí o que acontece? Para a XP é muito bom. Quem assistiu o filme Lobo de Wall Street, eles não estão nem aí se a bolsa vai subir ou se vai cair. Né? Eles ganham na comissão. A comissão do corretor. Se a bolsa desabar 50%, tá bom para a XP, porque vai ter gente mais inteligente que vai dizer, bom, agora é hora de comprar, porque a bolsa caiu de 120 mil pontos para 60 mil pontos. Se cair para 10 mil pontos, também vai ter dinheiro para a XP. A XP agora quer botar os idiotas, os pobres, né? A Globo deve estar no esquema também. Então, realmente, não entrem nessa. O que você acha desse chamado da Globo para que o povão entre na Bolsa de Valores, Brian? É um furto, é uma transferência do dinheiro dos maus dos pobres para os ricos. É isso. É muito bem colocado. Valores. Por que não joga no jogo do bicho, ou no loto, ou no bingo? Então... Você sabe o que o George Soros falou uma vez? Eu achei muito interessante essa fala dele. Ele fala que uma bolha financeira, investir numa bolha financeira não é irracional, desde que você saiba a hora de sair, desde que você saia antes do estouro da bolha. Ele sabe, por exemplo, que não tem nenhuma consistência no valor dessas ações. Né? Mas se tem idiota comprando, ele pode falar, deixa eu ser o último a sair, antes do estouro. Né? Então tem essa questão também. E eles, os ricos, têm informações particulares, privadas sobre as tendências que o público geral não sabe também. Pois eles têm informação privilegiada. Eles sabem mais quando é para sair, quando é para comprar. Exatamente. Mas uma coisa está certo. Se o Globo está dizendo para o pobre comprar ações na Bolsa de Valores, é porque está ruim a situação. Exatamente. Provavelmente é porque os donos da Globo querem vender suas ações. Vamos lá. Vamos aqui pegar essa notícia. Operação Greenfields denuncia assessor de Paulo Guedes. 28 ex-executivos de fundos de pensão foram denunciados porque investiram na Sete Brasil. A Sete Brasil era uma empresa que queria fazer sondas para o pré-sal. Ela foi demonizada pela Operação Lava Jato porque, evidentemente, não interessava aos Estados Unidos que o Brasil tivesse uma indústria forte de petróleo. A Sete Brasil foi uma empresa bolada pelo BTG Pactual, teve investimento do Santander, de outros bancos, teve investimento dos fundos de pensão. Mas quem está sendo denunciado agora são só os executivos dos fundos de pensão. Por quê? A Lava Jato quebra a Sete Brasil. Aí agora a Justiça conclui que a Sete Brasil era um péssimo investimento. Né? Evidente que se não tivesse havido Lava Jato quebrando a Sete Brasil, a empresa seria um bom investimento e a escolha dos fundos de pensão teria sido acertada. Mas evidentemente que isso não entra na conta do juiz. É muito interessante, viu, Brian, o que está acontecendo. Agora, todos eles são denunciados por gestão temerária dos fundos de pensão, mas ninguém coloca no cálculo, dizendo que, olha, houve uma intervenção. A empresa existiria, ela não existe hoje, porque houve uma decisão de uma operação judicial de destruir a empresa. Enfim, passo para você. Eu não sei muito sobre esse caso específico, mas eu sei que houve uma sabotagem, já publiquei matéria sobre sabotagem econômica no Brasil em 2015, através da investigação Lava Jato. Agora, o que eu acho hipócrita para caramba, Leo, é que ninguém fica injuriado quando alguém da direita é pegado num escândalo de corrupção. Não, eu acho que é completamente aceitável. Mas eu acho que esse cara, inclusive, nem é um cara corrupto, não. É porque esse cara trabalhava em outros governos, nos fundos de pensão, e foi aproveitado pelo governo Temer e pelo governo Paulo Guedes.
O problema é que quando ele estava nos fundos de pensão, ele toma uma decisão técnica dizendo o seguinte: não, a Sete Brasil vai produzir tantas sondas para a Petrobras, a Petrobras vai comprar, tem lá um cálculo econômico todo feito, várias consultorias que referendam o investimento. Agora, quando os Estados Unidos tomam a decisão de que o Brasil não pode ter uma indústria de base de petróleo, é evidente que o investimento vira pó. Né? Foi isso que aconteceu, foi sabotagem econômica. Não acho que esse cara seja um corrupto que deva ser... Acho que ele é vítima desse processo também. O Paulo Guedes não, porque o Paulo Guedes tem esquema com os fundos de pensão que já apareceu e todo mundo protege. Né? A Maria José fala, o Paulo Guedes ficou de fora. Silvio Chaves fala, a destruição econômica é muito rápida, a reconstrução demora. Lula não terá tempo hábil para reconstruir. Vamos apoiar todos os candidatos progressistas. Vamos lá. Aconteceu o que era previsível, Brian. O Supremo Tribunal Federal liberou o especial do Porta dos Fundos. O Toffoli disse que a tradição cristã, a fé cristã, tem muita longevidade e não se abala por uma obra cultural como essa que retratou Jesus gay. Isso era óbvio que ia acontecer, né? Na verdade, fez muito barulho em torno dessa censura, mas é absolutamente inconstitucional. Como é que você viu o caso, Brian? Primeiro, quando eu assisti, minha primeira interpretação não era que era um Jesus gay, porque era que o diabo enganou Jesus Cristo no programa. Eu assisti, eu achei engraçado. Ele foi um tipo vítima de sedução do diabo. O cara que ele achou que era amigo, que ele tinha um caso, era o diabo. Então, não era exatamente... meu análise um Jesus gay. Se fosse, tudo bom também. Por que não? Porque tem liberdade de expressão, né? E eu vi no meu Facebook, algumas semanas atrás, entrou uma propaganda pago pelo Michel Bolsonaro, pelo esposo do Bolsonaro, dizendo, vamos somar forças para tirar esse programa por dos fundos do ar. Ele vem longe demais, liberdade de expressão é bom, mas esse vem longe demais. Então eu vi que a família do Bolsonaro estava envolvida diretamente nessa questão da censura. O juiz que tentou tirar ele do ar, com certeza foi alinhado com Bolsonaro. Então. Mas o problema é que o Brasil é um estado laico, não é um estado religioso. Pode falar qualquer coisa. E se você vai nos países mais tradicionalmente cristãos, como a Itália, blasfema acontece diariamente. Tipo, os países mais velhos, que têm mais longo relacionamento com a religião cristã, é completamente aceitável para fazer paródia, para fazer sátira e piada sobre Cristo, sobre Virgem Maria, sobre tudo. Né? Absolutamente natural. Então, parabéns aí ao Supremo pela decisão. Agora, só lamento que o Supremo só atue nessas questões, né? Porque eles vão adorar dizer, não, estamos contendo o fascismo, as instituições estão funcionando. Mas o Toffoli censurou a entrevista do Lula, quando o Lula poderia ter mudado o destino da eleição presidencial. Notícia aqui, Brian, os funcionários públicos se preparam para entrar em greve, né? Então tem já muita insatisfação do funcionalismo em relação ao Bolsonaro. E tem uma outra notícia, antes da gente entrar no tema Irã, guerra, que é o seguinte, sargento da FAB, esse cara, virou réu aqui na Justiça Brasileira por tráfico internacional de cocaína. 39 quilos. Ô, Brian, você acredita que um cara possa entrar num avião presidencial com 40 quilos de cocaína sem ninguém se dar conta, sem ninguém perceber, sem que não tenha pelo menos um grande cúmplice? O que aconteceria nos Estados Unidos se alguém entra no Air Force One com 40 quilos de cocaína? É uma pergunta interessante, Leo, porque a gente sabe que tinha envolvimento da CIA com a importação de cocaína na década de 1980 para ajudar com as contras, com o Irã contra, né? Mas é impossível para acreditar que esse homem agiu só. Agora, se Bolsonaro sabia, eu não sei, a gente não tem prova disso, não, mas não pode. Primeiro, uma pessoa não leva 39 quilos de nada dentro do avião sozinho. Então, com certeza teve pelo menos
2 ou 3 outros cúmplices. Né? E alguém autorizou. Agora não sabe se é Bolsonaro ou alguém assessor dele, alguém autorizou isso. Porque é muito audacioso fazer uma coisa dessa se você é apenas um sargento. Exatamente. Esse caso está sendo encoberto, né? Está sendo escondido. Provavelmente tem aí uma investigação, tem alguma operação nas Forças Armadas para ocultar quem são os verdadeiros cúmplices. Brian, passando então para a guerra, vamos lá. Notícia internacional do Estado, né? Estados Unidos e aliados dizem que Boeing foi abatido por míssil iraniano. Teherã nega, né? Canadá e Reino Unido dizem que avião foi derrubado pelo Irã, mas Teherã nega também, né? Então a imprensa brasileira está dando pelo menos os dois lados. Dessa vez ela não foi simplesmente não, caiu o Irã que derrubou, embora alguns jornalistas brasileiros tenham comprado a versão da imprensa dos Estados Unidos. Antes de te passar a palavra, Brian, só vou lembrar que o Glenn Greenwald fez um tweet outro dia dizendo que boa parte da imprensa americana é propagandista de guerra, faz propaganda de guerra. Eu queria que você falasse sobre isso e se a gente deve confiar ou não no que sai no New York Times, no Washington Post, enfim. Leo, é triste, mas quando começa uma ação de guerra nos Estados Unidos, a grande mídia total é tomado pelo Departamento do Estado. Eles começam a repetir tudo o que o Pentágono disse, sem checagem de fatos. Essa é uma tendência que está acontecendo desde a primeira guerra do Golfo, do George Bush pai. No Vietnã, na guerra do Vietnã, tinha uma imprensa independente. E o movimento anti-guerra ficou tão forte, né, que acabou com a guerra. Agora, quando o Bush pai fez a primeira guerra e Bush filho a segunda guerra no Iraque, o governo começou a censurar. Na época de guerra, a mídia não pode mais fazer reportagens sobre os soldados que morrem. Na época do Vietnã era todo dia no Jornal Nacional uma lista de todo mundo que morreu hoje. Todos os soldados que morreu. E esse gera um desânimo total com a guerra. Então, é assustador como a imprensa, quando começa uma manobra de guerra, virou como papagaio do Pentágono total. Né? E até o Intercept, algumas semanas atrás, começa a transmitir propaganda a favor de mudanças de regime no Irã. Né? Porque o dono do Intercept é iraniano burguês. É um iraniano, ele é um iraniano, é francês-iraniano, não é isso? Sim, francês era dupla nacionalidade, mas é um bilionário vinculado com a burguesia mais neoliberal do Irã, vinculado com aquele pessoal que saiu, que eu soube, né, sobre ele, mas vinculado com aquele elite que foi expulso em 79 do Irã. E eles começam uma campanha de propaganda a favor desses manifestantes no Irã, que parece que é uma coisa incentivada pelo governo dos Estados Unidos. Maravilha. A Lídia está dizendo o seguinte, Canadá e Reino Unido são cupinchas dos Estados Unidos. E o Cláudio está dizendo, é claro que os 39 quilos eram de um dos Bolsonaros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Canadá antes da gente entrar em outros pontos, Brian, porque você me falou outro dia, a gente estava, acho que era até fora do ar, que esse Trudeau é totalmente capacho dos Estados Unidos, e o Canadá exerce um papel muito nocivo, né? Porque é um país que se prega mais civilizado do que os Estados Unidos, mas na hora H está sempre do lado do imperialismo também. Como é que atua o Canadá, Brian? O negócio é o seguinte, Leo. Canadá, nem como a comida francesa tem uma reputação excelente, porque França fica ao lado de dois países com comida ruim, Alemanha e Inglaterra, né? O Canadá sai muito bem no foto. Eles parecem super civilizados, porque eles são ao lado dos Estados Unidos, né? Só que, tipo assim, se você começa a analisar que os atores do Estado integral canadense fazem, indústria de mineração é uma das indústrias mais podres, mais corrupto e mais devastador para o meio ambiente no mundo. E algumas das maiores companhias de mineração são canadenses. Canadá também tem companhias de petróleo muito ruim. Então, e Canadá faz parte de um grupo, Leo, chamado os Cinco Olhos.
os 5 olhos são 5 países de idioma inglês que têm um compartilhamento total da inteligência. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Faz décadas que eles têm um compartilhamento diário da inteligência que eles não compartilham com França, com Alemanha, com outros alinhados. Então, você precisa tratar eles como a mesma coisa. É uma espécie de... O imperialismo britânico, então, continua de pé com esse sistema de inteligência. Com certeza, com certeza. Muito interessante. Você precisa tratar eles nessas questões, por exemplo, Iraque, Irã, então, como se fosse quase o mesmo país, com os mesmos objetivos. E é muito injusto, né? Injusto, porque até pelo ponto de vista objetivo e prático, por que os Estados Unidos não têm esse mesmo relacionamento com a Alemanha, por exemplo? Só por causa do idioma? Pois é. Não, absurdo. Vamos lá. Deixa eu agradecer a Alzira chegando como assinante. Muito obrigado aqui, Alzira, membro do canal. Todos podem ser membros, vamos fazer esse esforço. E o Zé Rangel dizendo, Atucho, o general brasileiro falou que Lula deu apoio ao Irã para eles terem bomba atômica. É importante ver a resposta do Lula. Lula disse que o general não pode ser porta-mentiras, tem que ser porta-voz. E eu recomendo muito o vídeo do Clique Política feito pelo João Antônio, em que ele fala, porra, até quando os generais brasileiros vão ficar passando vergonha para apoiar esse desgoverno, né? Vamos lá. A Laurita fala, não é Império Britânico, não, é americano mesmo, através dos 5 olhos ali. Vamos trazer então, Brian, algumas notícias que você selecionou para a gente comentar no dia de hoje, e eu começo por essa aqui, ó, que eu já compartilho na tela. Os americanos, há uma pesquisa que saiu no USA Today, se sentem menos seguros depois do assassinato cometido pelo Donald Trump, né? Aqui, ó. A maioria dos americanos, 52 a 34, consideram a ação do presidente Donald Trump reckless. O que significa reckless, Brian? Irresponsável. Imprudente, né? Irresponsável. Sim, é importante para saber que a maioria dos Estados Unidos está contra essa bobagem. Não deixa Bolsonaro te convencer que os Estados Unidos apoiam isso. A questão de guerra, de máquina de guerra, é fora do controle do cidadão comum nos Estados Unidos. Mais de 50% do imposto de renda, vai para a indústria de guerra. Não tem nenhum outro país no mundo que tem essa proporção. E eles não oferecem serviços dignos de aposentadoria, de saúde, de educação pública por causa disso. A maioria do dinheiro que a gente pagou, eu paguei quando morei lá no imposto de renda, sugado direito para essa máquina de guerra. E tem conservadores que estão contra isso também. Não é só a esquerda, o progressista. Tem muitas publicações sérias, conservadoras, que são anti-guerra. Está criticando o Trump agora também. Olha aqui, Brian, outro dado da pesquisa dizendo 69% dos americanos apostam numa retaliação iraniana, que já houve, né? E 63% agora passam a ter mais medo de terrorismo, e 62% acreditam na hipótese da guerra. Ou seja, os dados dessa pesquisa mostram isso mesmo que você falou, né? Não existe nenhum apoio consistente à decisão tomada pelo Trump, né? Esses números, Leo, significa que uma porcentagem da direita também está dentro desse grupo, porque os Estados Unidos não é 61% ou 69% esquerda. Perfeito. Nem no centro. Por isso, da direita mesmo, acho que Trump fez foi um erro. Agora, tem uma outra pesquisa muito interessante que você me mandou aqui. Olha só, a maioria dos americanos não sabe localizar o Irã no mapa. Gostei muito da ilustração aqui também. Ou seja, existe muita ignorância, né, geográfica em relação do povo americano, também do povo brasileiro, né? Eu acho que se pedissem para os brasileiros para dizer onde fica o Irã no mapa, muitos não saberiam também. Mas, de fato, né, isso aí mostra que é uma sociedade totalmente voltada para dentro também, não, Brian? Leo, a porcentagem dos estadunidenses que consegue localizar Irã no mapa é 28%. É muito baixo.
Eu sou geógrafo, né? Nos Estados Unidos, eles não ensinam geografia no colégio. Então, já tem estudos que comprovam que os Estados Unidos é o país mais burro do mundo em termos de geografia. Eu lembro uma pesquisa que mostrou que 48% da população estadunidense achava que a capital do país era Nova York, por exemplo, né? Não sabem nem dizer qual é a capital do país. Do próprio país. É um absurdo. Eu ainda tenho amigos não, mas pessoas que eu conheço em Chicago, né, que acham que Brasil e México é a mesma coisa. É dramático, então, hein, Brian? E esse efeito, essa falta de conhecimento torna a população americana ou estadunidense mais maleável, mais manipulável pela indústria de guerra. Porque tipo, eles nem sabem onde é, mas eles sabem que é assustador, eles são assustados. Vamos lá, a Laurita está dizendo, essa desaprovação incidirá na eleição americana. O Trump fez seu comício dias atrás e falou mais uma vez que matou o terrorista, o assassino, etc. e tal. Você acha que ele vai ter mais votos por ter assassinado um general iraniano ou não, Brian? É difícil saber, porque a mídia é tão manipuladora. Por enquanto, essa ação, eu acho que tem a tendência de fortalecer ele no médio prazo. Se não tem, tipo, um desastre agora, eu acho que pode ser usado. Ele, com certeza, vai usar para fortalecer a candidatura dele. Ok. Vamos ver o que acontece. Se Sanders ganha o primário democrata, vai começar a cobrar Trump, por isso ele pode cair por causa disso também. E o Sanders está sendo muito atacado, está sendo chamado de frouxo pelos republicanos porque não iria para a guerra contra o Irã. Jaciara está dizendo, 247, meu jornal preferencial, muito obrigado, Jaciara. New York Times na tela aqui, Brian, olha só. O vídeo mostra o avião sendo atingido, né? Você acha que o New York Times, então, está fazendo propaganda de guerra, ao invés de estar fazendo puramente jornalismo? Com certeza, propaganda de guerra total. Deve ser alguém do Pentágono que passou aquele vídeo. Você nem sabe o que é esse vídeo, né? Mas uma coisa está certa. Eu vi essa reportagem hoje de manhã, eu estava olhando e tal. Se um míssil, não um foguete, um míssil bate um avião, ele cai. Ele não fica voando mais 10 minutos no ar. E outra coisa, esses 737-800 do Boeing, que foi criado para concorrer com os jatos de Embraer, que são os mais seguros no mundo, né? Esses 737-800 está caindo. Exatamente. Esse é o terço quarto deles que caiu no último ano. Mas parece, Brian, que eu ouvi alguns especialistas em aviação dizendo que esse 737 que caiu não é o que está dando problema, porque o que está dando problema é o 737 MAX, que é o novo avião da Boeing. De qualquer maneira, existe uma grande crise na Boeing. Me ocorreu uma hipótese maluca. Eu não sou especialista em aviação, mas o que acontece? Bom, o avião decola, né? O avião começa a ter uma pane e cai. Eu não sei se essa pane pode ter sido provocada, né, por sistemas aí de comunicação, de alta tecnologia, e justamente para que pudessem depois acusar o Irã. Então, eu acredito muito mais na tese do falsa bandeira, como diz aqui a Andréia Trazi, do que propriamente na tese do míssil iraniano, por engano, que teria derrubado o avião. Sobre isso, Brian, eu vou trazer aqui duas notícias iranianas. Vamos abrir aqui o site Tehran Times, né? Olha só, como se o Irã fosse disparar um míssil, porque os mísseis são teleguiados, eles têm alvo, né? Como se o Irã fosse disparar um míssil contra um avião que tinha 147 iranianos e 32 estrangeiros, né? Alguns eram canadenses, tinha também ucranianos, enfim. E vamos passar aqui pelo Press TV. Olha, o Irã diz que é impossível que o avião tenha sido atingido por um míssil. Tá aqui, tem aqui inclusive um vídeo na matéria, e eles falam mais ou menos esse argumento que você falou, né? Evidentemente que se tivesse sido atingido por um míssil, o avião não retornaria para o aeroporto, né? Aqui, ó.
podemos dizer com certeza que nenhum míssil atingiu a aeronave. O plano, o avião depois voou por mais 1 minuto e meio, ainda com chamas, né? E a queda mostra que o piloto decidiu retornar para o aeroporto, ou seja, houve uma decisão voluntária do piloto de voltar para o aeroporto. Então teve algum incêndio, turbina, alguma coisa interna, e ele tenta voltar. Então, tanto o Tehran Times quanto o Press TV, que é um canal iraniano em inglês, né, mostra que não havia essa possibilidade. Leo, os iranianos têm experiência, eles sabem o que acontece quando um míssil bate um avião passageiros, porque durante a década de 1980, o governo dos Estados Unidos derrubou um avião iraniano com um míssil e matou 229 pessoas. E depois, os Estados Unidos assumiu e o vice-presidente Bush, na época, recusou de pedir desculpas. Eles falaram que eu nunca vou pedir desculpa para os Estados Unidos. Em que ano foi? Foi no fim do segundo mandato do Reagan. Eu não lembro se foi 87, início de 88, não lembro. Mas foi. Pode pesquisar no Google, você vai ver. Então, entre o Irã e os Estados Unidos, a única coisa que a gente sabe é que os Estados Unidos já derrubou o avião iraniano de passageiro com míssil. Agora, não tem prova que o Irã fez isso. Eu estava fazendo exatamente a busca, Brian. Vamos lá. O Daniel Oliveira perguntando: bom dia, Léo e Brian. Procede a notícia de que Bozo está querendo subsidiar as igrejas? Sim, a gente falou sobre isso. As igrejas já têm subsídio, né? Já têm subsídios e agora não pagam impostos. E agora a ideia também é que não paguem a conta de luz, né? A conta de luz está cara para todo mundo, menos para o Edir Macedo, que deve estar bem pobre, né? Enfim, Cadu Lacerda dizendo: Léo, traga um especialista em aeronáutica para falar. Vamos tentar trazer um especialista em aeronáutica para falar, sim, com certeza. Deixa eu trazer aqui, agora, o Moisés falando: Léo, quem vai abrir a caixa preta do avião? Pois é, o Irã reteve as caixas pretas e está pedindo ajuda de especialistas internacionais para que se faça uma investigação independente, né? Vamos lá. Enquanto o Brian falava, eu buscava aqui a notícia que ele dizia, exatamente, ó. George W. Bush, H.W. Bush, é o pai, né, esse aí, depois da derrubada de um avião iraniano pela Marinha dos Estados Unidos. Nunca pedirei desculpas, né, em nome dos Estados Unidos. O voo iraniano era o 655, um voo civil, derrubado por 3 mísseis americanos em 3 de julho de 1988. Né, voava sobre o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos assassinaram naquele momento 252 iranianos e 38 não iranianos. Né? Esse George H.W. é o pai ou o filho, Brian? Pai. É o pai. Então, essa é a informação que você trouxe, né? Muito interessante. Não sabia desse detalhe. A gente sabe, se você faz uma análise histórica, sabe que, tipo assim, nunca na história houve um caso do governo do Irã derrubando o próprio avião cheio dos cidadãos deles, mas os Estados Unidos já fez com o Irã. Muito interessante. E esse negócio do caixa preta também, alguém me perguntou no meu mural de Facebook hoje de manhã sobre isso. Eu falei assim: quem está pedindo para acessar a caixa preta é o Boeing do governo dos Estados Unidos. Boeing é um ator do Estado integral. Ele vende muito equipamento militar também. Não é só uma companhia de aviões de civis, né? Não dá para confiar. Claro. Brian, vamos falar de uma outra notícia dos Estados Unidos também, que é importante, do dia de ontem. Está aqui, ó. Olha, você falava do Boeing 737, tem essa manchete aqui, ó. Documentos da Boeing mostram executivos tentando manipular reguladores sobre os problemas do avião 737 MAX. Esse que caiu era um 737, né? Mas eu queria te perguntar sobre isso aqui, ó. A Câmara limita os poderes do Trump para atacar o Irã, e essa decisão vai para o Senado, né? Então tem uma possibilidade de que o Trump não possa ir para a guerra sem autorização parlamentar. Estão querendo cortar as asinhas do Trump? Eles estão tentando.
é uma manobra dos democratas. A última vez que eles fizeram uma coisa parecida, que eu lembro, foi durante a década de 1980. E nessa época, o Partido Democrata era mais de esquerda do que hoje, né? Isso foi antes do Clinton. Eles, o senador Ted Kennedy e John Kerry, introduziu e ratificou uma medida no Senado, que também foi ratificada no Congresso, de bloquear qualquer apoio para os contras, né? E o que aconteceu? O governo do Reagan, começou uma operação segredo para continuar apoio para os contras. Então, e esse virou o escândalo Irã-contra, porque parece que o governo do Reagan, alguns operativos da CIA, então estava vendendo mísseis americanos para o Irã e usando dinheiro para fortalecer as contras. Esse foi o escândalo Irã-contra. A história entre Estados Unidos e Irã é louco, né? Tem muitas coisas estranhas. Então, eu aplaudo os esforços do Partido Democrata para limitar a habilidade de Trump fazer guerra contra o Irã. Só que eu não confio que o Estado profundo, o Deep State, vai parar de fazer essas manobras nas sombras por causa do Partido Democrata. Muito bom, Brian. Vamos lá, mais uma notícia aqui que a gente vai trazer, você que separou, tem a ver também com esse fenômeno que acontece no Brasil, dos cristãos que ficam cultuando Israel, e você trouxe essa matéria do New Republic dizendo os evangélicos que rezam pela guerra, né, com o Irã, e eles fazem parte de um movimento chamado de sionismo cristão, né? Eu não conhecia essa história de sionismo cristão, é a primeira vez que eu escuto essa expressão. Marcelo Alves está dizendo que você é um grande analista, o melhor analista aqui, Brian. Explica para a gente o que é o sionismo cristão e fala mais sobre essa matéria aqui do New Republic que eu vou voltar a compartilhar. Tem um grupo chamado Cristãos Unidos por Israel, que foi fundado em 2006 pelo um pastor de religião de prosperidade, né? Do televisão, um tele-evangélico, um desses caras como se fosse, ele tem um programa como se fosse o R.R. Soares lá nos Estados Unidos. Ele criou esse grupo e eles começam a fazer lobby com Washington e muitos poucos políticos ligou. Até o John McCain distanciou deles, né? Só que o Mike Pence e Mike Pompeo está apoiando desde o início. Eles são integrantes desse grupo. Eles acreditam, baseado na Bíblia, baseado numa interpretação mal feita da Bíblia, que se eles conseguem incentivar uma guerra entre o Irã e Israel, vai causar o Armageddon, o fim do mundo, e Jesus vai descer e leva todos os cristãos para o céu. Então, eles estão abertamente, e eles usam a linguagem do Velho Testamento, eles chamam, eles contam aquela história do Esther, do Velho Testamento, lutando contra, salvando o povo hebraico dos persas, né? Então, eles usam essa linguagem, e então, eles são atrás da manobra de Trump mudar a embaixada estadunidense do Tel Aviv para Jerusalém. E que eu vejo, que eu percebo, é que Bolsonaro está 100% alinhado com esses caras. É porque esse movimento aparentemente tem muita força financeira também, né? O Ricardo Pessoni pergunta, cristãos unidos por Israel, né? Ricardo Stuck está dizendo, Atush, na Amazônia as igrejas estão criando milícias, é tudo muito sério o que está acontecendo, né? Tem aquela série também que passou na Netflix sobre um movimento expansionista aí dos evangélicos, né? O Brian, tem uma outra questão importante. A Nana Miura está aqui participando também com o Superchat. Agradeço muito a Nana Miura. E aqui, Brian, olha que interessante essa notícia publicada pela Carol Cadwalader, né, que ela é uma jornalista do The Guardian, que é protagonista daquela série Privacidade Hackeada. A gente falou, e muitas pessoas viram Privacidade Hackeada. Vamos lá. Ela fala o seguinte, que o Zuckerberg praticamente virou um pau-mandado do Trump. E ela comenta decisões do Facebook, agora recentes, de não banir anúncios políticos nessa campanha presidencial de 2020 que se anuncia,
e também não vai recusar o microtargeting dos anúncios políticos. Ou seja, diz a Carol aqui que o Zuckerberg sancionou a entrega de mentiras tóxicas para os eleitores no escuro, em troca de lucro. Ou seja, o Zuckerberg, que supostamente tinha um compromisso com a liberdade de expressão, está totalmente fechado com o neofascismo, segundo a visão desta jornalista do Guardian. Queria que você falasse sobre esse tema também, Brian. Olha, então, eu acho que é muito ameaçador para a democracia, de uma forma geral, isso. Agora, se Zuck é 100% neofascista, ou se ele é apenas oportunista, é difícil para saber. E é difícil para saber. O Guardian também foi revelado de estar trabalhando direito com a inteligência britânica. O Guardian apoiou o golpe de 2016 no Brasil. Então, é difícil para saber de quem para acreditar agora. Mas uma coisa é certa, o Facebook é responsável com certeza, para esse surgimento do neofascismo. É parcialmente responsável. Lembrando que o Facebook foi um dos atores principais das manifestações de 2013 no Brasil também. Todos esses grupos como a MBL, então, estavam gastando um monte de dinheiro em propaganda chamando pessoas para as ruas. Tinha aquele foto que circulou com Zuckerberg com uma camiseta dizendo que não eram os 20 centavos, que depois foi revelado que foi um Photoshop, mas o Zuckerberg não tirou do ar, ele deixou rolar, né? Então, o Facebook é um ator nefário no mundo. Eu acho que é interessante que a Rússia e a China investiu tanto em alternativos a Facebook. A China nem deixa Facebook funcionar no país deles, né? E a Rússia tem o VK, que é outro serviço interessante. Eu acho que precisamos gerar alternativas para Facebook. Exatamente. E o Isaías fala que assistam a série The Family, terrivelmente evangélicos, né? Fala sobre o perigo desse expansionismo evangélico. Brian, a gente está aqui com 8.000 pessoas ao vivo. Queria agradecer a todos, né, para pedir as inscrições no canal, para que todos sejam membros, assinantes. Quem puder ser assinante, Brasil247.com/apoio e membro do lado do botão inscreva-se. Assim que terminar o Bom Dia, eu vou abrir uma outra transmissão para trazer em detalhes essa notícia aqui que me parece a mais importante do dia, que é: o país vendeu 37 bilhões das reservas. Isso se insere na nossa nova lógica dos vídeos curtos, para eles serem mais assistidos e mais compartilhados também. Então, te agradeço muito, Brian. Obrigado aí pelo Bom Dia de hoje. Sempre um grande prazer falar com você. E aproveite aí Big Beach nos seus últimos dias aí de verão. Vou partir direto para a praia agora. Obrigado para todos e todas de vocês e bom dia para você, Léo. Bom dia, Brian. Saudades. Valeu. Grande abraço.